Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula de hoje é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 2. É uma aula de correção das atividades. 1. As grandes navegações permitiram os europeus ampliar sua concepção de mundo, relacionando-os com os outros espaços geográficos e culturais. Sobre o contato dos europeus com o continente americano, historiografia recente considera que foi o evento de... em relação, então, sobre as grandes navegações, né, o enunciado retrata, e também com os outros espaços geográficos e culturais, né? Então, sobre essa expansão das grandes navegações. Então, a partir disso, sobre o contato dos europeus com o continente americano, e a historiografia recente considera que foi o evento de quê? A. Descobrimento e conquista? Não. B. Conquista sem colonização? Não. C. Colonização concedida? Não. D. Invasão e conquista, que é D de dado. Então, as grandes navegações foi um período de expansão do poder do continente europeu. Inclusive aqui no continente americano, as áreas foram colonizadas por países europeus e, segundo estudos, né, da historiografia recentes, né, pesquisas de diversas linhas, né, abordam que foi um período justamente de invasão. Né, invasão e colonização. Né? Então, sim, essa área aqui, né, do continente americano teve esse processo de invasão do continente, principalmente em relação a essa expansão do poder europeu através das grandes navegações. Beleza? Próxima questão agora. Na próxima questão é a seguinte: a chegada dos europeus no continente americano no século XV ocasionou a exposição da língua europeia e aceitação da religiosidade indígena. B. Trocas culturais entre europeus e indígenas marcada pela relação de igualdade. C. Guerras dos nativos aos europeus, o que impediu por longo tempo a colonização. E D. Epidemias causadas pelas doenças às quais os povos indígenas não eram resistentes. Então, essa chegada dos europeus no continente americano, resposta correta D de dado, causou justamente isso, essas epidemias, né, várias doenças para os povos, né, que viviam aqui, né, povos aborígenes, né? Então eles sofreram várias ações, né, principalmente essas doenças que não existiam, e por isso então que a alternativa correta é a D de dado. Beleza? Próxima questão agora. A próxima questão é a seguinte: analise as proposições sobre relação aos povos africanos, né? 1. São especificamente nômades, o que dificulta o estabelecimento de governos. 2. Destacam-se religiosamente pelo animismo e pouca presença da religião cristã. 3. Apresentam hábitos culinários bem diferentes, chegando a inserir insetos em sua alimentação. 4. Preservaram muito suas culturas tradicionais e puderam dificultá-las por meio de processos migratórios. E assinar a alternativa correta. A alternativa correta é justamente a C de casa, que são a 3 e a 4, né? Eles apresentam hábitos culinários bem diferentes, né, chegando a inserir insetos em sua alimentação, e preservaram muito suas culturas tradicionais. Resposta correta, C de casa, que é justamente a 3 e a 4 estão corretas. Próxima questão. A próxima questão é a seguinte: mesmo que diversos traços dessa cultura fossem perdidos com o processo de colonização, vemos no estudo das sociedades pré-coloniais
pré-colombianas, um rico campo de reflexão sobre questões de relatividade cultural. Vai falar desses aspectos da cultura, principalmente desses povos pré-colombianos, das sociedades pré-colombianas. Conhecendo um pouco mais desses povos, podemos repensar o antigo valor que nos impõe a Europa, como um berço das mais complexas e avançadas civilizações da história. Sobre os povos que habitavam a América, antes da chegada dos europeus, podemos afirmar que eram... e tem um erro de digitação, pessoal, olha só, atenção, erro de digitação. Essa questão aqui... Tem um erro de digitação para vocês, foram colocados duas alternativas A, né? Há um erro de digitação e o correto é o seguinte, marquem aí a terceira alternativa, que é divididas em muitas sociedades, formando uma enorme diversidade cultural. Então, nessa alternativa aqui, vocês vão escrever que são divididas em muitas sociedades, formando uma enorme diversidade cultural, né? Então, essas sociedades pré-colombianas, elas foram divididas em muitas sociedades, formando, então, essa diversidade de aspectos culturais e também né, étnicos dessas sociedades, beleza? Próxima questão. Próxima questão é justamente a questão 5. Sobre a centralização política na Europa, durante a época moderna, é correto afirmar que se tratou de um processo A, que ocorreu de maneira e tempos distintos nos países europeus. Sobre esse processo de centralização política na Europa, galera, sobre a centralização política na Europa, né? Principalmente durante a época moderna. O que significa? Ocorreu de maneira e tempos distintos nos países europeus. Sim, né? Essa é a resposta correta. Porque a B, a nascente burguesia ocupou o poder e o rei e rainhas tinham pouco poder? Não. C, que se iniciou na Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII? Também não. Uniforme, ou seja, que ocorreu no mesmo momento e da mesma forma em diferentes países europeus? Também não. Então, a resposta correta é a mesmo, que ocorreu de maneira e tempos distintos nos países, né? Então, essa centralização política, ela ocorreu de maneira distinta nos países europeus, beleza? Próxima questão. A próxima questão é a 6. Sobre o rei Dom João III, né? Ordenou que se provasse essa província, repartindo as terras por pessoas que se lhe oferecessem para as povoarem e conquistarem à custa da sua fazenda, e dando a cada um 50 léguas por costa com todo o seu sertão, para que eles fossem não só... Então, isso é uma fala, né, do rei, justamente relacionada a essa organização da província, né, do povoamento da província. Ao receber uma capitania hereditária, o donatário recebia o quê? Também o foral, um documento onde eram determinados os seus direitos e deveres nas terras a eles concedidas. Dentre esses direitos e deveres não constava sobre o foral, né, que era esse direito, né, esse documento, né, que eles recebiam. A, o direito de vender as terras recebidas a terceiros. Então não constava isso, né? A resposta correta é A, o direito de vender as terras recebidas a terceiros. Esse direito, então, não constava no chamado foral. Beleza? Próxima questão agora. Vamos lá. Questão número 7. Assinale a alternativa incorreta, que não está certa, né? A incorreta. A respeito da escala, um dos elementos de um mapa. Então agora nós vamos passar para elementos do mapa, justamente para a parte da geografia. Assinale a alternativa incorreta, né, que diz, né, em relação à escala. A, constitui relação entre espaço real e representação no mapa, né? Certo.
Né? Certo, por quê? Porque a escala justamente envolve isso, né? Essa relação entre o espaço real e a representação do mapa, justamente essa relação entre ambos, né? Aponta a quantidade de vezes que o espaço real foi reduzido para ser representado no mapa, verdadeiro, né? Porque a escala aponta justamente isso mesmo, né? A quanto o espaço real foi reduzido para a representação gráfica, né? Ou do mapa. C. A escala gráfica representa-se conforme uma representação de linhas, como representação de linhas e traços. Já a escala numérica apresenta-se como números de uma divisão verdadeira. Então a falsa provavelmente é a D. Por quê? É a D de dado. Quanto maior é a área do terreno a ser representada, menor é a redução necessária para que ele caiba em um espaço determinado. Falso. Né? A resposta que é incorreta é a D, porque quando se fala de representação, né, é importante entender esse processo, né, da identificação do mapa. E o último, 8. A respeito dos mapas temáticos, estão corretas as alternativas a seguir. Então, é a alternativa correta, né? Essa é a alternativa correta em relação ao mapa temático. A. Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipossometria, a hidrografia e o clima, são chamados de mapas físicos, né? Isso é verdade, né? Certo. Então não é essa alternativa, porque está pedindo exceto, é certo que às vezes significa a alternativa que está errada. 2. A representação de divisas e fronteiras entre países ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente é utilizada nos mapas políticos. Sim, essas divisas, elas estão nos mapas políticos. C. Mapas como os das capitanias hereditárias no Brasil ou o Tratado de Tordesilhas são econômicos? Falso. São mapas históricos. Então, resposta correta é a C, porque é a que está incorreta. Beleza? Resposta C de casa. Então, esses mapas de Tordesilhas são mapas relacionados justamente ao contexto histórico. Beleza? E é isso. Então, até a nossa próxima aula do EJA comigo, professor Bruno Ferreira.